Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista e eu já vou retomar a pergunta que eu fiz encerrando o primeiro bloco, de algum caso que te chocou diante da gravidade ou que você pensou assim, caramba, como é que o ser humano é capaz de cometer uma atrocidade como essa? Você lembra de algum? Eu lembro de muitos, mas eu vou contar um específico de violência doméstica, que não é um crime de violência física tão grande, mas para mim foi uma situação muito emblemática. Na virada do ano de 2015 para 2016, eu fiz plantão. A polícia tem essas questões, muitas vezes nos feriados e finais de semana nós estamos de plantão. E nesse dia 31 eu estava de plantão. E era por volta de 9 horas da noite e a equipe inteira estava torcendo para que a gente tivesse uma virada de ano tranquila, sem nenhuma ocorrência. E de fato foi assim. Nós tivemos uma única ocorrência de violência doméstica e o marido, na verdade ele não era marido, era companheiro da moça, tinha ido para a praia com ela e os filhos, um filho do casal de 2 anos e um adolescente de 12 anos. Eles saíram aqui de Marília, no interior de São Paulo, e foram para a cidade de Praia Grande para passar a semana entre o Natal e o Ano Novo. Essa moça já tinha sido vítima de violência doméstica no casamento dela anterior. Então ela resolveu que ela não moraria com mais ninguém em decorrência dessa situação que ela tinha vivido. E ela começou o relacionamento com esse rapaz, mas morando em casas separadas. E se reuniram então ali só para irem juntos até a cidade de Praia Grande. E lá, esse indivíduo ele bebeu muito no dia 31 e ele resolveu que ele queria discutir com ela essa situação deles não morarem na mesma casa. E ele, muito bêbado, muito alterado, começou a acusá-la de ter um outro relacionamento e por esse motivo não queria morar com ele. E ela disse que eles já tinham tido essa discussão diversas vezes e ele já tinha aceitado, afinal a criança dele já tinha 2 anos, então o relacionamento já era longo. E ele teve um rompante de loucura, disse que eles iam embora, não iam passar mais o Ano Novo lá e que voltariam para Marília imediatamente. Isso era 4 horas da tarde. Ela conseguiu só juntar as coisas das crianças, as coisas dela, colocaram no carro, isso com ele gritando, ameaçando, xingando na frente das crianças e vieram embora pela rodovia dos Imigrantes. Não sei se vocês já passaram por ali, é um lugar do Parque Estadual da Serra do Mar, então é bastante... A mata é bastante fechada, é um lugar escuro que costuma ter neblina. E nesse dia não foi diferente. Quando eles chegaram já na cidade de São Bernardo, mas ainda na região da Serra, ele começou a ameaçar jogar o carro numa ribanceira e matar a família inteira. E as crianças começaram a gritar, a chorar. Ele tirou uma faca debaixo do banco, que ela não sabia que estava lá, e apontou a faca contra o próprio pescoço, dizendo que então ele não jogaria o carro, mas ele ia se matar e eles iam sofrer um acidente. E de tanto as crianças gritarem, ele acabou parando o carro no meio da serra e a mulher conseguiu descer correndo. Ela estava ainda com a roupa da praia molhada, porque ele não tinha dado tempo dela se trocar enquanto eles estavam na Praia Grande. E ela tirou a criança da cadeirinha, o filho dela de 12 anos, e eles desceram do carro sem documento nenhum, sem sapato, molhados. Estava frio já nesse horário, neblina, e esse homem ele foi embora. Ele deixou eles no meio da serra e foi embora para Marília. Deixou a família no dia 31 de dezembro, abandonada, no meio da rodovia dos Imigrantes. Mas não se matou? Ele não se matou. Ele voltou para Marília e a covardia não chegou a essa... Ele era covarde, nível. Tão covarde que ele não conseguiu se suicidar, mas ele deixou a família no meio da rua. Então a polícia militar levou essa família para a delegacia e... Nós oferecemos os abrigos respectivos para cada um. Infelizmente, eles não poderiam ficar juntos. A mãe teria que ir para um abrigo e as crianças para outro. Por quê? Porque era um acolhimento de emergência. E nesse acolhimento de emergência, os adultos eles ficam separados das crianças, né? Por uma questão mesmo de segurança. Para as outras crianças, enfim, a gente ainda não sabia de quem se trata. Você precisa fazer uma triagem antes. E naquele momento de emergência, eles ficariam em abrigos separados. E quando eu disse isso para a mulher, ela falou que então preferia passar o Ano Novo ali no saguão da delegacia do que se separar dos filhos. Eu falei, bom, então eu não tenho muito o que fazer pela senhora, o máximo que eu poderia fazer é isso. Sem documento? Sem documento nem nada. Mas eu fiquei incomodada com aquela situação. Dia 31 de dezembro, é um dia diferente dos outros. Pela sua história de vida, você sempre passou esses anos em família, comemorando. Sim. E de repente você vê uma família... Se depara com uma cena daquela. E aí a solução que eu cheguei com a minha equipe é que a gente compraria as passagens
para que eles viessem até Marília. Nós levamos eles até a rodoviária, embarcamos a família no ônibus, porque como eles não tinham documento, ela não conseguiria embarcar. E a preocupação dela é que ela me disse assim, doutora, eu não tenho como te pagar. Eu não vou ter como pagar a passagem das crianças todas, é uma passagem cara. Eu falei, não precisa se preocupar com isso, a gente só quer que vocês vão para casa. E aí tem uma outra situação que chamou bastante atenção, que a hora que a gente ia sair de lá para a rodoviária, ela ainda estava com a cara meio preocupada. Eu falei, o que foi? O que aconteceu? Ela falou, eu tenho que viajar descalça, porque só o meu filho conseguiu pegar o sapato, né? Eu tô descalça e eu tô meio sem graça. E a criança de 12 anos, então, ofereceu o sapato para a mãe. Falou, não, mãe, pode pôr o meu tênis, eu vou descalço no seu lugar. Então, ele tirou o sapato, deu para a mãe. E isso é uma coisa que me marcou e marcou a minha equipe. Eu já tinha muitos anos de carreira nesse dia. Mas, apesar de não ser um crime violento, porque eles não sofreram nenhuma violência física, é uma violência emocional muito grande. Que é difícil de você acreditar que um ser humano tem capacidade de fazer isso com a própria família, que é deixar a família desamparada no meio de um parque da Serra do Mar, no meio do escuro, passando frio, no dia 31 de dezembro. E isso é uma criança de 2 anos no colo, que dormiu durante a ocorrência inteira e estava molhada. Mas uma dúvida, ela voltou para a cidade daqui, não teve nenhum acompanhamento do cara? Teve, sim, porque nós instauramos inquérito na hora e foi pedido medida protetiva imediatamente e o inquérito continuou ocorrendo aqui na cidade de Marília. Mas é uma situação horrível de violência doméstica que é cotidiana. Mas nesses dias especiais, em dia de feriado, dia santo, esses dias você fica mais sensível, né? E aí essas situações marcam mais. Mata uma dúvida. Já que você está aqui, eu gosto de fazer pergunta difícil. Eu já combinei com seu pai e ele já me deu essa autorização. Todo crime que é investigado por um delegado, ele tem que ter uma solução, ou não. Ou às vezes pode ter o caso de você não ter uma solução. É assim ou não? Às vezes a solução é que não chegamos no autor do negócio. Encerra o inquérito, sim. Encerra sim, ou não dá. Para encerrar um inquérito tem que ter uma justificativa. Como que funciona isso? Ou todo caso que chega para você, ou para qualquer outro delegado, tem essa obrigatoriedade ou não? Como que funciona isso? Toda decisão do delegado de polícia precisa ser fundamentada na lei. Eu preciso justificar aquela decisão que eu estou tomando. Então, se eventualmente eu precisar pedir o arquivamento de um inquérito policial, porque nós chegamos a um ponto do inquérito em que não há um vislumbre mais de diligências novas a serem feitas e não se chegou à autoria do crime ainda, e eu vou pedir o arquivamento do inquérito por esse motivo, aguardando fatos novos, porque toda vez que chegam fatos novos eu posso pedir para que esse inquérito seja reaberto, eu posso recomeçar as investigações, eu preciso fundamentar. E desde que essa fundamentação esteja justificada em lei, não há problema nenhum. O juiz precisa concordar com isso ou não também. Não é uma decisão que eu tomo sozinha, como delegada. O juiz concordando, esse inquérito vai ficar arquivado, aguardando fatos novos ou alguma outra diligência que a gente ainda não tenha pensado em fazer. Eu te faço essa pergunta porque quando você fala de pesquisa, quando a gente vê essas pesquisas, a gente vê que a grande maioria das pessoas que estão presas, às vezes elas não foram nem julgadas. Pelo menos as pessoas falam, o maior número estão presos preventivamente sem julgamentos, que isso é o que faz até a superlotação das cadeias. Isso para mim não fica muito claro. Como assim? O cara, ele só foi julgado então pelo delegado, é isso? Ele não foi julgado pela justiça? Foi flagrante. Que é isso? Foi flagrante? Que é isso? Me explica. Como que eu posso ficar preso de uma coisa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, tem gente que fica até mais do que isso, sem que tenha tido um julgamento? Quem que deu a decisão da pessoa ficar presa? Foi quem? O juiz junto com o delegado? Prisão, o delegado que... Como que funciona isso? Desculpe, não sei se você me explica aí. A pessoa que é presa em flagrante, por exemplo, a polícia militar, que é quem mais faz as capturas em flagrante, apresenta esse conduzido até apresenta na delegacia e o delegado toma a decisão de decretar a prisão em flagrante daquela pessoa ou não, diante dos elementos ali que conseguirem ser colhidos naquele momento. Essa pessoa vai ficar na delegacia até que o procedimento termine e depois ela vai ser transferida para uma cadeia de trânsito, que ainda CPP. Ainda é da Polícia Civil, e posteriormente, até 24 horas depois dessa decretação de prisão em flagrante, ela vai ser apresentada para um juiz de direito para uma audiência de custódia. Essa audiência ela não tem o condão de aferir culpa.
Então, o juiz naquele momento ali não vai se atentar a essas questões de ser culpado ou ser inocente. Ele vai só verificar se todas as etapas legais da prisão foram cumpridas e se a integridade física daquele preso está preservada. Nessa audiência também, o juiz decreta a prisão preventiva desse indivíduo ou permite que ele responda aquele crime em liberdade. Existem alguns crimes em que o delegado também pode fazer também pode tomar essa decisão de responder em liberdade mediante fiança. Então, são alguns casos. Então, o que está na nossa atribuição, nós já arbitramos a fiança ali na delegacia mesmo. E o que não está na nossa atribuição é apresentado para o juiz e ele vai decidir se arbitra a fiança ou não, se aplica uma medida diferente da prisão ou se decreta a prisão preventiva desse conduzido. Quando a prisão preventiva é decretada, essa pessoa é transferida para o centro de detenção provisória. E é esse o momento em que você tem dúvida. Essa pessoa vai responder o processo todo presa. Então, se o processo demorar 2, 3, 4 anos, essa pessoa responderá presa durante esse período. A menos que aconteça algum fato novo ou que ela entre com recurso e o tribunal reveja, então, a decisão do juiz de que ela fique presa respondendo esse processo. O correto seria que o processo fosse mais célere, que ele tivesse um andamento mais rápido. Assim como os inquéritos também, porque muitos inquéritos... O inquérito ele tem 10 dias quando o indiciado está preso ou 30 dias quando ele está solto para terminar. Mas é humanamente impossível, diante do acervo gigantesco que nós temos, que esses prazos, especialmente o prazo do réu preso, seja cumprido à risca. Do réu solto, perdão. Seja cumprido à risca, assim como o juiz também. Ele tem um prazo, mas esse prazo acaba sendo extrapolado por uma questão de falta de impossibilidade física de ser feito aquele julgamento tão rápido. E aí o preso acaba respondendo o processo que não é célere, preso muito tempo. Vou fazer uma pergunta para os dois. A impressão que a gente tem atualmente no Brasil que há uma cultura, assim, um culto, melhor dizendo, para o combate à violência. A gente vem de um período de regime militar, essa leitura que eu faço, onde todo mundo, a sociedade, por um tempo, ficou temerosa a relação a militares. E a gente vê hoje, parece que esse papel se invertendo. A gente vê a sociedade aplaudindo o militarismo, pedindo até, como aconteceu no passado recente, a intervenção militar e tal. A sensação que eu tenho, eu ia perguntar para vocês, essa polarização que o Brasil vive hoje, tem um culto à violência. É aquilo que o Paulo estava falando no início. Não é só mais levar o prazer, não está mais só em levar o indivíduo preso pelo delito que ele cometeu, mas assim, de uma certa forma, é ver a justiça ali na feita, o indivíduo sendo morto, como a gente viu no caso do sequestro recentemente no Rio de Janeiro, onde a população que acompanhava ali comemorou o desfecho, sem falar do governador, vamos falar só da população. A população ali aplaudiu, você tem vídeo ali circulando nas redes, assim, da população aplaudindo e tal. Como é que vocês, pergunta para os dois, como é que vocês enxergam isso? Você mais especificamente na segurança pública, você nessa parte política, como é que vocês... Eu vou te dizer, toda vez que eu tenho a oportunidade de responder isso, eu lembro de um caso que uma mulher, se não me falha a memória, no Nordeste, foi acusada de ter feito algo de satanismo, alguma coisa com uma criança, e ela foi linchada viva, e ela não tinha nada a ver com aquilo. Absolutamente, me arrepia, nada a ver com aquilo. Eu não sou treinado para julgar, eu não sou treinado para prender, eu não sou treinado para fazer a violência com as próprias mãos. Isso aí não é minha opinião. Eu até acho que às vezes eu poderia andar armado, mas eu tenho que responder pelos meus atos. Mas eu, Paulo, não acho que quando você faz a justiça com as próprias mãos, você erra, porque todo mundo erra. O ser humano é factível de errar. Só que quando você erra fazendo a justiça com as próprias mãos, às vezes você não consegue voltar atrás. E quando você não consegue voltar atrás, quando você comete um ato com uma pessoa que é inocente, o que eu vou falar para a família daquela pessoa que a gente, às vezes, no calor, aquela mulher ali estava fazendo um ato de satanismo com a criança, não sei se era um ato
absurdo. Se fosse verdade, até poderia ter a imaginação de falar, eu vou fazer, porque isso aqui é um absurdo que está sendo feito. Porém, se não tenho a certeza que foi feito, sabe, é duro, é chocante de falar, mas você tem que imaginar que às vezes você tem que dar a oportunidade para a pessoa ter a oportunidade de se defender na frente de um delegado ou na frente de um juiz. Então, por isso que eu sou contra você fazer a justiça com as próprias mãos. Não sei como seria se às vezes alguém tivesse chegado e contado para mim que aquela mulher fez isso com o meu filho, ou com uma pessoa muito querida da minha família. É por isso que nesses momentos a gente precisa chamar a polícia, precisa chamar um delegado, precisa se abrir um inquérito, mas é difícil ter essa cabeça quando você está dentro do problema. Normalmente o delegado ele não está dentro do problema, o policial ele não está dentro do problema, ele vem para resolver o problema, então ele tem que ter aquela calma de colocar a bola no chão, por mais que às vezes a população está em volta e fala, nossa, pega o cara, você vai deixar o cara embora, o cara estava tentando estuprar uma criancinha, você não vai dar nenhum soco no cara. Eu não sou pago para fazer isso, por mais que às vezes quando você chega talvez na sua casa, você fala, puta, hoje eu tive vontade de fazer, mas não. A partir do momento que você mescla essas duas coisas, aí você já não tem mais um delegado, você tem um justiceiro. Exatamente. E aí quando você tem um justiceiro, quem que me garante que ele está fazendo a justiça? Se não é uma pessoa à parte que vai falar, ó, o que você está contando é isso, o que você está contando é isso, e a verdade sempre vai estar no meio, porque entra aquela questão da pessoa analisar todos os fatos. Por isso que eu sou contra a esse tipo de coisa. Quando eu vejo sangue, vejo essas coisas, eu falo, putz, grilo, cara, mas será que não tinha ninguém lá para falar, para? Vamos averiguar. Se for de fato isso, ele vai pagar. E vai pagar com força, porque também tem a justiça dos presos. Também tem aquela justiça que se você faz um mal para uma mulher, a hora que você cai lá, meu amigo, sua vida vai ser um inferno. Então deixa a vida dele ser um inferno. Deixa ele ficar com medo de toda vez que tiver uma rebelião, dos caras pegarem ele e fazer alguma coisa. Eu penso, claro que a gente tem que dar a legitimidade do cara não ser o que acontece no Nordeste, os caras decapitar a cabeça dos caras. Mas pra mim ferrou. Quando você chega naquele nível, nós estamos um passo de virar um Talibã da vida. E eu não, por pior que seja, tem uma justiça. E se a justiça está aí, só não concorda, tem que ser pena de morte? Vamos mudar então para fazer a pena de morte. Mas tem que ser através de uma lei, não de uma força de vontade do momento racional desse tamanho. Essa polarização que o Thiago falou, eu acho que a sociedade é cíclica. E nós temos evoluções e involuções. Então, nós já tivemos um período de ditadura militar que não funcionou, evidentemente não funcionou. E por que eu digo que não funcionou? Porque nós continuamos tendo os mesmos tipos de problema. Então, não funcionou. Nós estamos agora num período democrático e a população percebe que esse momento em que nós estamos vivendo também não está resolvendo, esse momento político não está resolvendo os nossos problemas. Então, qual é a primeira ideia que vem à mente? Vamos voltar àquele estado anterior que nós estávamos. Isso acontece no mundo inteiro. O mundo é cíclico. A história do Brasil é assim. Sempre retomamos o mesmo que não dá certo. Assim, isso por quê? Porque tratar a raiz do problema é muito difícil. Qual é a raiz do problema? A raiz do problema é que nós somos educados da maneira errada. A nossa educação, a nossa primeira infância já nos conduz a essa sociedade que nós estamos vivendo hoje. Porque eu sempre digo o seguinte, essas pessoas que cometeram esses crimes bárbaros, essas atrocidades, elas vieram do mesmo lugar que vieram os delegados, que vieram os juízes, que vieram os vereadores. Nós todos saímos do mesmo lugar. Esses criminosos, eles não vieram de Marte, eles não vieram de outro planeta. Assim como os julgadores também não vieram, nós saímos da sociedade. Então, ou nós consertamos a sociedade desde o início, ou nós vamos continuar nesses ciclos. Então, nós vamos passar agora por um período em que a população vai idolatrar o militarismo, achando que nós vamos resolver os nossos problemas com o militarismo. E caso esse clamor da sociedade seja atendido e o militarismo eventualmente volte ao poder, nós vamos ter um outro período em que nós vamos clamar de novo pela democracia e nós vamos viver dessa forma até aprendermos a resolver o problema na raiz. E na dúvida, e eu sempre falo isso, e na dúvida o livre-arbítrio é fundamental. Você ter o livre-arbítrio de escolher o que você quer
Exatamente. De reclamar daquilo que você quer. E se você falar que você tem a vida que você tem, porque você escolheu, é claro, dentro das suas possibilidades. Tem gente que nasce numa família vulnerável gigantesca, sabe? Que você fala, meu, será que se eu vivesse na vida dele, talvez eu poderia ter feito o mesmo? Mas o grande problema do livre-arbítrio, que é o grande problema da democracia, é que quando nós escolhemos as coisas, nós temos necessariamente que arcar com a consequência da escolha. Sempre, senão e as ferrou. pessoas muitas vezes olham para o militarismo, olham para o autoritarismo, para o totalitarismo e acham que ali está a solução porque elas vão estar isentas da responsabilidade delas. Não. Quem escolheu foi o ditador, quem escolheu foi quem está no poder, e eu não tenho nada a ver com isso. E nós, na democracia, nós temos tudo a ver com isso. Então, nós temos tudo a ver com o que está acontecendo agora. Mas é nítido que as pessoas querem lavar as suas mãos em relação à sua responsabilidade sobre aquilo. E recentemente não, essa semana eu vi uma declaração do presidente que ele quer alterar, acho que a lei, normalizar com que o policial que envolvido numa ocorrência que o criminoso morra, que ele teve lá, que vamos usar essa palavra mais chula, que abateu o criminoso, que ele seja condecorado. E aí, nesse tipo se você fizer uma pesquisa, eu acredito que vai ter uma boa parcela da população, se não a maioria, apoiando iniciativas como essa. Maioria, quando você fala, é 51%. É isso. Ah, tá. Acho que mais de 51%, porque essa sensação que a morte de um criminoso dá para a sociedade naquele momento de clamor social é uma sensação, para a sociedade é uma sensação boa. De alívio. É de falsa segurança. Você se sente seguro, por quê? Porque aquele inimigo, aquela pessoa que estava aterrorizando a sociedade foi eliminada. O problema é que nós temos que lembrar que essa pessoa não veio de Marte. Essa pessoa veio da sociedade. Por que ela chegou naquele ponto? Por que ela está ali? Por que ela precisou ser morta daquela forma? Então vamos usar o exemplo do ônibus do Rio de Janeiro. Aquele sequestrador do ônibus, como ele chegou até ali? Como foi a vida dele até aquele dia? Eu não estou aqui justificando os atos de pessoas criminosas, muito pelo contrário. Eu só acho que nós temos que analisar de maneira mais profunda Tem as outros coisas, erros para serem corrigidos. Porque comemorar a morte de um ser humano é uma coisa muito preocupante, ainda que esse ser humano seja aquele sequestrador do ônibus. Eu acho isso muito preocupante. E quando as mortes são comemoradas por pessoas que estão no poder, essa comemoração acaba se estendendo pelo resto da sociedade. Você fica incentivado a aplaudir aquela mesma situação, sem pensar que amanhã aquela pessoa abatida, como você disse, pode ser um parente seu. E pode ser um parente seu que é inocente, foi abatido erroneamente. Nós temos que pensar um pouco mais profundo em relação a isso. O meu medo é que, diferentemente do que aconteceu nesse ônibus, que tinha muita mídia gravando, filmando, é que, diferentemente de um país desenvolvido como os Estados Unidos, que todo carro tem uma viatura, que tem uma câmera filmando 24 horas, o policial tem uma câmera, às vezes, no peito dele, gravando 24 horas o que está acontecendo, ele não consegue editar. Está lá, 24 horas, aquilo está gravado. Se ele fizer alguma coisa, se ele falar, o cara tentou me matar, se não tiver gravado aqui e mostrar que ele tentou matar, Exatamente. É diferente. No Brasil nós não temos isso. E quando você começa a dar essa autonomia, não estou dizendo que o policial, entre a vida e a morte, Claro. eu sempre sou a favor da vida do policial, Sim. sem sombra de dúvidas. Entre a vida e a morte. Porque o policial do vai bandido, estar sempre em legítima defesa nesse sempre. caso. E outra, o policial às vezes não está esperando. O policial às vezes não sabe com quem que ele está lidando. Às vezes o cara saca uma arma e mata o cara. Então assim, o policial tem que ter também esse livre-arbítrio de saber, puta, aqui chegou próximo daquela questão que eu falo que é de vida. Porque quando a água bate na nossa bunda, aí você fala, aqui, opa, aqui eu também não lidaria tão bem assim. Se eu tô conversando com um cara, o cara tá lá, falando que vai botar fogo. Se ele jogou álcool, ele ligar um fósforo e jogar, meu amigo, não existe ninguém no mundo que vai apagar aquele fogo, muitas pessoas vão morrer dentro daquele. Então, assim, ali, sim. Mas e quantos casos que a gente não tem a gravação lá, filmando, e de fato se aquilo realmente foi o que aconteceu? Ou se às vezes foi uma desavença de alguma outra coisa. Ou um excesso. Ou às vezes uma má interpretação. Então, assim, o policial ele tem que ser treinado para salvar vidas. E salvar principalmente a vida dele. Porque ele tem que chegar em casa e abraçar os filhos no final do expediente, como a Paula tem que chegar no final do dia e ligar para o pai dela. Então, assim, ela tem que ter essa tranquilidade. Agora, a gente estimular algo e achar que a morte é a solução dos nossos problemas,
eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que como um homem público, eu tenho que fazer com que a gente tenha justiça. Eu tenho que fazer que tem que aumentar o número de policiais civis, que diminuiu ao longo do tempo, para que também investigue não só o crime, mas investigue também o setor público, a administração pública, que me investigue para ver se realmente aquilo que eu falo aqui, que a pessoa está me vendo, se realmente é aquilo que eu prego no meu dia a dia. Porque às vezes falar na câmera é bonito, mas será que todo... E essa morte, por exemplo, desse cidadão aí do ônibus, ela foi... a causa da morte ali foi o tiro letal que o sniper deu nele, mas e antes? Essa pessoa começou a morrer muito antes dali. Né? Não foi aquele tiro, foi o ponto final. O ponto final, mas a morte daquela pessoa começou muito antes. Será que 2 tiros no joelho não teria resolvido o problema? Aí a gente já vai para uma situação mais complicada, mas eu acho que a morte das pessoas, ou aqueles problemas que a gente vê eclodindo ali naquele momento, esses problemas todos começaram muito antes. Eles não começaram ali. Ali é só o desfecho. Nós temos que analisar os inícios das coisas, né? Que é muito difícil. Só fazendo uma ressalva, quando a gente fala tenta aqui analisar um pouco da atuação da polícia, a gente não está, lógico, querendo dizer que a polícia é treinada para matar e o policial tem prazer nisso. Pelo contrário, é um outro ser humano. Exatamente. Você é treinado para salvar o maior número de pessoas possível. Isso. É o que a gente está discutindo aqui. É a sociedade hoje instigando, de certa forma, pena de morte, instigando... Penas cruéis, penas desumanas. Nós já tivemos pena de morte, já tivemos penas cruéis e desumanas constitucionalizadas no Brasil, não funcionou. Por isso elas acabaram. Então nós vamos voltar para esse ciclo outra vez? Eu acho que a gente precisa analisar melhor a nossa história e não analisar pelo YouTube, pelo Facebook, mas analisar de fato a história, estudar a história do nosso país, estudar a história da segurança pública e descobrir através da história como nós viemos parar aqui onde nós estamos. O legal é que esse vídeo, quando é feito, as pessoas todas que estão lá estão entendendo que aquele ato que a mulher fez foi verdade. Então as pessoas que estão gravando aquilo, isso mesmo, mata, vai, não sei o quê, não. Depois que acaba o ato, a polícia chega, a pessoa já está morta. E aí a gente vai entender o caso. Na verdade, aquela pessoa não tinha nada a ver com o negócio. Ela nem sabe. Ela nem sabe por que ela morreu. Ela não soube. E quem estava gritando, mata, muitas vezes não sabe nem o que aconteceu. Então, assim, cultivar isso, eu vou fazer a pergunta, e se fosse a minha mãe? Exatamente. E se fosse a minha irmã? Ah, mas minha mãe não estaria lá. Mas como não estaria lá? Como assim? Ali ela estava morando no bairro dela, alguém entendeu aquela situação. A gente está perdendo aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda, naquele livro Raiz do Brasil, colocou, né? O Brasil cordial, né? Sim. O brasileiro cordial. A gente está hospitaleiro, tranquilo, cordial. A gente está perdendo um pouco nisso. É hora da gente fazer uma reflexão. Eu não sei o que dizer. A gente já estourou o tempo do segundo bloco. Ainda tinha mais assuntos aqui para a gente abordar. Vai ter que voltar, né? Sim. Vai ter que voltar porque aqui, ficou para trás redução da maioridade penal, feminicídio. Faz um pinga-fogo. A questão do... O Paulo tá doido pra gente perguntar assim, vou só falar, a favor ou contra a redução? Eu sou contra. Então vai ter terminantemente contra. Não vamos... Para qualquer crime. Então a gente vai fazer o teaser para um próximo programa. Sim. Por que ela é contra, né? Também a questão do seu livro, você Direito às Minorias, né, que você foi uma das autoras. Direito das Minorias, você escreveu um capítulo sobre... os direitos dos povos ciganos. Isso, também é interessante. Então, Ana Paula, não tem como a gente não estender o convite para que você volte aqui, porque ficou muita coisa na pauta aqui para trás, realmente um bate-papo, como o Paulo falou, uma conversa aqui quase que informal, mas é assim que flui. E para que a população aí conheça o seu trabalho e principalmente do que a gente discutiu aqui, faça uma reflexão, né? Antes de mais nada, agradeço a Ana Paula, porque o único compromisso que eu tinha com ela é que eu ia fazer as perguntas que eu sempre tive vontade. Ela não quis nem saber quais eram as perguntas. Ela falou, pode fazer, se eu não souber responder, eu não vou responder, porque às vezes pode ser algum dado técnico e aí fica um pouco mais difícil da gente discutir. Mas é importante a gente poder conhecer um pouquinho mais da profissão de um delegado, de uma moça, que eu vou falar moça porque ela tem a minha idade, então uma moça, uma jovem que é daqui de Tupã, formada aqui em Tupã, formada na faculdade de Tupã, então às vezes a população está nos assistindo aqui, às vezes fala, puta, mas eu queria ser isso. É só plantar. Quem planta, colhe.
E a vida da Paula sempre foi, da Ana Paula, foi uma vida que ela plantou muito e está colhendo isso, e está tendo a oportunidade de vivenciar isso, que às vezes a gente não tem quando você não tem a oportunidade de, às vezes, estudar. Mas estudou na faculdade aqui de Tupã, fez cursinho, pelo que eu falo, preparatório aqui em Tupã. Ou seja, quando você quer realmente, quando você pensa em algo maior, basta aquilo que você almeja, sonhar. Quando a gente sonha uma coisa e vive o sonho antes mesmo de acontecer, 90% das vezes você consegue. Então, parabéns, Ana Paula, obrigado por ter vindo, obrigado aí, Marcel, por ter feito a ponte de trazer essa conversa para que a população nos veja e veja assim, que às vezes quando você quer, não é porque você está num meio, ou porque às vezes você estudou numa coisa, mas a Ana Paula é uma família rica, a Ana Paula é uma pessoa que estudou no seletivo. Aí eu tive a oportunidade de ver que ela não tinha, né, a vida que a gente tinha, ela levava muito a sério, mais até do que nós que estávamos lá, porque ela tinha essa oportunidade de ter uma coisa maior. Esse foco, né? E parabéns, e agradeço aí a espontaneidade de responder. E esse negócio da maioridade eu quero entender melhor, porque tem coisas aqui que eu também... Vai ficar aqui para uma parte 2. Eu agradeço também o convite. E quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com os meus amigos de infância. O Thiago também eu conheço desde a adolescência. Quando eu era criança, ele já era adulto. Não pode falar isso, que ela criança adulta não é bem assim. E o Paulo assim, estudou comigo, assim como o Marcel. E fico muito feliz de nós estarmos aqui hoje falando sobre violência doméstica, falando sobre violência na sociedade, falando sobre segurança pública, que é um assunto que para mim é tão importante. E fico agradecidíssima pelo convite e à disposição de vocês para nós conversarmos sobre outros assuntos, inclusive sobre a maioridade penal. Só vamos falar aqui, fazer uma adenda aqui, lá o papai Chico de Assis está ali junto com o Dernival, ali no Tricaster, acompanhando, deve estar orgulhoso, né? Olha lá, sinalizou o orgulho pra gente, não só para você, Chico, mas para nós também, que somos amigos, né, Paulo? E representa a nossa cidade. Isso, ver você levando aí o nome de Tupã para fora, fazendo um bom trabalho. E já está o convite aqui para a parte 2. Essa questão da maioridade penal é polêmico. Lava Jato. Lava Jato. E por aí vai, feminicídio, e o seu livro, o capítulo do seu livro. Então, a gente pede para que você veja aí na sua agenda, vindo para Tupã, reserve um tempinho para passar aqui na TV Câmara. Muito obrigada. Até, se eu não puder, fazer aquele que o vereador não participa. TV Câmara recebe. TV Câmara recebe porque eu acho que é importante que a população tenha a oportunidade de também ouvir um pouco o que é isso de um delegado, porque às vezes a gente tem muito medo de delegado. Eu mesmo sempre tive muito respeito e o medo sempre junto, porque a gente sabe que o delegado é uma autoridade. E a gente às vezes saber que o delegado também tem sentimento, que o delegado também tem essa questão, é importante para que a gente comece a ver também as coisas de polícia mais humanizadas. Eu acho que a ideia, quando o Marcel comentou comigo de trazer a Ana Paula, foi isso, e mostrar que não vou matar, vagabundo na vala. Sim, se tiver indo de fato para um confronto, né? Realmente o policial tem que atirar para se proteger. Mas às vezes a gente consegue reverter e uma vida revertida traz muita alegria. Mas aquilo que ela falou, vamos pensar um pouquinho por que o indivíduo chegou naquilo, né? Aquela reflexão, né? Porque ele saiu daqui da sociedade, então alguma coisa... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na sociedade. A gente agradece mais uma vez a presença do Paulo, Ana Paula, e agradece você de casa que sempre acompanha a TV Câmara, um canal a serviço da população.